Olá, pessoal. Aqui é a Kainara da Educatuz e hoje a gente vai ter um bate-papo super legal com a professora Bruna, que leciona Ciências e Biologia na rede estadual de São João del Rei. Mas antes de vocês curtirem esse bate-papo incrível, se inscrevam aqui no canal e curtam a Educatuz nas redes sociais. Ah, também não se esqueçam, compartilhem esse vídeo com seus colegas para que mais professores possam usufruir das dicas e de tudo que a gente posta aqui. Então, Bruna, muito obrigada por estar aqui, obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui conosco hoje. Eu é que me sinto lisonjeada por participar dessa nossa conversa, desse nosso encontro online. Isso, a gente tem que aproveitar esses momentos, né? Se é o Com online que a gente certeza, tem, vamos aproveitar. com certeza, é bom sempre compartilhar o conhecimento, ideias. Sim, com certeza. Então, Bruna, conta um pouquinho para a gente, né, da sua formação, da sua atuação nas escolas. Então, bom, meu nome é Bruna Renata Pimenta Taruco, né? Me formei aqui na Universidade de São João del Rei em Ciências Biológicas e fiz mestrado na área de Bioquímica e Biologia Molecular. Atualmente sou servidora do Estado como professora, né, da rede pública estadual de Minas Gerais e trabalho em São João del Rei, né, aqui na Escola João dos Santos. Uhum. E com qual faixa etária que você trabalha? Como que são os meninos aí, esse público que você tem? Eu leciono ciências e biologia para um público com uma faixa etária entre 12 a 15 anos, Uhum. então adolescentes e adolescentes. E é bem gratificante, assim, ver os meninos aprendendo nesse contexto, se recriando, assim como nós, né, se reinventando Uhum. esse processo nesse contexto pandêmico, eles também se recriando e se reinventando a partir das ferramentas tecnológicas, né? Ótimo, é um trabalho em equipe, né? Sim, Seja dos sim, professores, dos alunos. com certeza. E conta um pouquinho para a gente, Bruna, como que eram as suas aulas antes da pandemia? Em termos de metodologia, recursos, como que funcionava essa dinâmica da sala de aula? Então, antes do contexto pandêmico, eu já trabalhava com ferramentas tecnológicas, né? Eu mesclava um pouco a metodologia tradicional e a metodologia digital, utilizando principalmente recursos de multimídia, né? Interação entre jogos, o uso de animações, né? Em 3D, o uso de atlas virtuais, aulas práticas, né? Então, eu selecionava algumas aulas durante os bimestres, né? E conseguia ir repassar isso de forma mais prática para os alunos. Gera bem dinâmica, né? Eu já mesclava a metodologia tradicional com a metodologia digital. Ai, que ótimo. Já estava se preparando ali mesmo sem saber, né? Com certeza, a gente vai, não, mas a gente aprendeu muito mais agora, né? Com a pandemia, eu acho que a gente se renovou enquanto ferramentas, enquanto metodologia Uhum. usado também. É, foi uma transição um pouco brusca, né? Foi pouco brusco, eu acho que foi um constante aprendizado, tanto para nós quanto para os alunos, Uhum. né, no remoto, mas, de certa forma, inicialmente causou um estranhamento de ambas as partes, né, mas eu acho que depois a gente foi se adaptando àquele contexto, àquelas adversidades que a gente foi encontrando no caminho e tentando driblar esses obstáculos de forma a tornar o aprendizado mais acessível para o aluno, né, de forma a tornar mais viável e acessível para ele, É, eu acho que a mesmo maior. Uhum. sendo remoto. Sim, acho que essa é a maior dificuldade, né? Chegar nos alunos, né? Porque é muito difícil. Quando a gente tinha eles na escola, a gente conseguia estar ali e vê-los, eles tinham aquele compromisso de ir. Agora em casa é diferente, né? Com certeza, mas as mudanças elas se tornam necessárias, né? Uhum. Constantes, eu acho. Está sendo constante durante esse período.
E como que você observa as suas aulas agora? A gente já teve esse período aí do ano passado, que foi um período de aprendizado, de adaptação, e esse ano, como que você retornou para a sala de aula? O que que você já percebe que mudou em termos da sua didática, da sua metodologia? Como que você percebe o agora em sala de aula? Então, o agora eu percebo assim mudanças muito gritantes, eu diria, né, principalmente nos recursos didáticos utilizados, né, nas plataformas e nas ferramentas tecnológicas digitais que mesclam o ensino tradicional ao ensino digital, que a gente chama de ensino híbrido, onde a gente pode mesclar aí diversos usos e um pluralismo metodológico muito grande em relação ao aprendizado, né? Então, o uso, por exemplo, da plataforma Google Suite for Education, para educação, né? Então, a gente tem várias ferramentas as quais eu utilizo, que é o Google Agenda, o Google Meet, o Google Formulários, o Gmail, inclusive, né? E agora o governo está propondo uma nova plataforma também vinculada ao G Suite, que é o Google Classroom, né? Então, esse ano tem uma inovação, né? Está passando ainda por uma série de mudanças e alterações no estado, né? Junto com um aplicativo que a gente chama Conexão Escola 2.0. Então, o aluno ele vai ter acesso ao Google Classroom, né, junto com o e-mail institucional, para que ele possa acompanhar dentro dessa plataforma gratuita e online as aulas disponibilizadas ou pelo Meet ou gravadas, as atividades, né, dentro do mural e do banco de dados, né, que a gente tem dentro da plataforma Classroom. Uhum. E na prática, Ideia? E na prática, como que essas ferramentas vêm para acrescentar nessas aulas? Elas são maravilhosas, na minha opinião. Elas são excelentes, porque elas mostram, de fato, na prática, para o aluno, como realizar uma atividade, né? Então, o aluno, ele interage também com a gente, mesmo estando online. Essas aulas, elas têm... Eu mesclo também entre assíncronas e síncronas, né? E assíncronas, eu utilizo lives no Facebook ou pelo Google Meet, né? A gente coloca o uso, por exemplo, de um quadro virtual do Google, que é o Jamboard, que agora ele está disponível para os e-mails institucionais, a versão disponível no Meet. Então, ao a gente fazer um encontro no Meet, a gente já consegue disponibilizar esse quadro virtual, onde a gente apresenta para o aluno as características e as habilidades de determinado tema relacionado ao plano tutorado de atividades, né, que é o que vem já da secretaria pronto, e o aluno consegue acompanhar isso ao mesmo tempo e fazer isso junto, né, com o professor ali naquele momento ao vivo e tempo real, né, nas aulas síncronas. E as síncronas a gente tenta utilizar também de outras ferramentas, que são as redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, pelas páginas oficiais da escola, tutoriais, vídeos explicativos, aulas, links. Agora estou criando murais digitais pelo Wakelet, que é uma plataforma também gratuita, e possibilita o aluno ter acesso aos PDFs, a esses vídeos explicativos, com o conteúdo das aulas e das matérias relacionadas às ciências e biologia. Que legal, nossa, é muito legal ver essas coisas estando em prática, né? Porque uma coisa é você saber que as ferramentas existem, que elas estão ali e disponíveis. Outra coisa é você ver ela sendo usada no dia a dia de sala de aula, ainda mais na rede pública, que a gente sabe que, querendo ou não, é um pouquinho mais deficiente nesse sentido, tanto por parte, né, da educação pública como um todo, quanto até dos próprios alunos. E como que você percebe né, esse engajamento, essa interação com os alunos? Como que você observa isso no dia a dia das aulas? A princípio, quando se iniciou esse processo
de aprendizado de forma online, remota, eles estavam mais tímidos, né? Eles não gostavam muito de conversar, de falar, fechavam a câmera. Mas agora, com o tempo, eles foram se acostumando a esse sistema online e agora eles conseguem participar ativamente por áudios ou pelo chat, né? Onde a gente conversa e troca ideias a respeito dos assuntos abordados na aula. E eles, assim, eles até são muito participativos. Durante essas aulas, eles são bem participativos, eles perguntam, né? Agora eles já não estão mais tímidos. No começo, eu acho que foi mesmo um estranhamento, né? Que eles, assim como nós, né? De estar ali lidando com a câmera, com o contexto todo, né? Então, eu acho que eles se sentiam mais acuados. Agora não, agora eu acho que eles já se sentem mais abertos a falar, a expor opinião. Ai, que ótimo. Uhum. Já conseguem se envolver mais, já estão mais engajadas, né? Que coisa Sim, boa. sim. Que esse eu acho que é o maior Graças desafio, né? A gente trazer esses meninos para a sala de aula e ter, de fato, eles ali presentes, não só fisicamente, né? Mas envolvidos mesmo na aprendizagem. Com certeza, de forma mais concreta, né? Não Sim, tão sim. ativa. É. E como que você tem feito com relação às avaliações? Como que você está conseguindo avaliar os seus alunos de maneira remota? Então, de certa forma, eu utilizo constantemente, de forma mais presente, o Google Formulários, que é uma plataforma dentro do Google Suite, né, para educação, em que a gente consegue criar perguntas a partir de textos, de vídeos, a gente consegue, inclusive, colocar nesse questionário online vídeos explicativos para os alunos, e ali a gente vai acrescentando as perguntas de acordo com as respostas, sejam elas de múltipla escolha, sejam elas discursivas, ou até mesmo para anexar algum tipo de arquivo, como, por exemplo, desenhos, planilhas, propagandas em que eles devem criar folder ou algo do tipo. Então, a gente consegue, pelo Google Formulários ou Google Forms, avaliá-los através de questionários escritos e também a gente pode avaliar de acordo com a participação, né, durante as aulas, seja pelo Google Meet, seja pelas lives no Facebook. A gente consegue integrar essas duas formas de avaliação. Ai, que ótimo. Então, aí vai, né? É tanto uma avaliação mais formal, né? Através dos formulários, não é isso? E aquela avaliação mais do dia a Oral, dia mesmo. consegue ver pela oralidade, pela participação deles durante as. Ótimo. E o que você observou, Bruna, com relação ao seu trabalho no sentido, você acha que essa transferência do ensino presencial para o ensino remoto, ela trouxe uma sobrecarga de trabalho para você? Como que você viu isso? Então, eu vejo de forma geral, acho que até holística, diria, né? Eu acho que houve uma sobrecarga para os professores, com certeza, e também para os alunos, né? Que não estavam acostumados com essa nova forma de aprender, né? Então, eu acho que com certeza foi muita sobrecarga, até porque a gente faz o uso também dos grupos de WhatsApp. Então, os alunos, eles têm informações gerais e notícias importantes constantemente nos grupos de WhatsApp, né? Então, mesclou um pouco os dados pessoais com os dados profissionais, e às vezes fica meio sobrecarregado, seja pela parte da manhã, pela parte da tarde, ou até à noite. E muitas das vezes esses grupos estão no WhatsApp dos pais, né? Então aí que Sim, mistura mais ainda. Eu vejo aqui em casa, por exemplo. com certeza. E assim, é uma forma também que a gente consegue aproximar de forma mais direta também do aluno, né? Por meio do online, por meio do remoto, eu acredito que é uma forma mais direta, né? Sim, eu considero os
grupos do Facebook mais organizados, porque a gente pode separar as disciplinas por tópicos. Então, a gente separa lá ciências, português, matemática, e o aluno ele vai identificar as disciplinas pelos tópicos, então ele vai entrar na disciplina de ciências, de matemática, de português, de artes, e vai ver o que está sendo publicado ali diariamente. Né? No WhatsApp, às vezes, pelo excesso de informação, o aluno ele pega só as informações que foram passadas por último. Né? As informações que foram passadas no começo do dia, ele se perde. Então, eu acho que o WhatsApp, ele perde um pouquinho nesse contexto, é uma desvantagem em relação às outras ferramentas, em que o aluno, ele acompanha de forma mais isolada e separada, e no WhatsApp é tudo muito junto, né, as informações... Aquela história, tudo junto e misturado, né? Com certeza. Mas também eu acho que é uma forma deles se verem, eu até brinco, né, hashtag todos conectados. Todos conectados em tudo, ao mesmo tempo. Sim. Não, mas legal essa questão que você pontuou, Bruna, de ter esses grupos no Facebook, né, no caso, pelas matérias separadamente, pelos anos, porque realmente fica uma coisa mais organizada, né? Até nos próprios grupos de WhatsApp, muitas pessoas têm que ir deletando aquelas informações também por questão de memória do aparelho, né? Então, vai se perdendo realmente muita coisa. Sim, sim, às vezes, muitos alunos, eles não têm celular, eles utilizam dos pais, ou de outros responsáveis, então, para eles, às vezes, fica mais fácil visualizar aquela mensagem do dia, e eles vão apagando as mensagens anteriores, né, até mesmo para não sobrecarregar o celular. Sem contar os bom dias, boa tardes e boa noites, né, repetidos que aparecem. Eu costumo fazer um trabalho também, assim, paralelo, né, eu faço um trabalho paralelo onde eu faço uma seleção de vídeos, de poesias, de mensagens, de filmes, né, que vão estimular o desenvolvimento daquele aluno, né, no aprendizado. Então, eu ponho lá estratégias de estudo, um cronograma, mensagens motivacionais, filmes motivacionais, isso, assim, ao longo da semana, não todos os dias, mas ao longo da semana eu posto no início da semana ou no final, que eu acho que é uma coisa também importante para esse momento, né, em que eles já se sentem muito ansiosos, já perderam um pouco da concentração, da atenção, né, por estar no online, né, às vezes eles têm mais concentração e atenção no presencial do que no online. Sim, e além do conteúdo, né, Bruna, é fazer com que eles desenvolvam também outras competências, outras habilidades socioemocionais, além só do cognitivo ali, do conteúdo em si, né? Exatamente, isso é fundamental, né? A gente desenvolver outras habilidades. Deu até vontade de ser sua aluna, viu? De verdade. Vai, vamos embora. E Bruna, me fala aqui um pouquinho, o que você acha que tem sido assim as maiores dificuldades ou a maior dificuldade que você enfrenta ou enfrentou nesse processo? E o que você também vê os seus colegas enfrentando em termos de dificuldade? Então, em relação às dificuldades, a gente bate numa entrave muito forte e triste, né, que são aqueles alunos que não têm acesso à internet. E, infelizmente, é uma minoria, né, graças a Deus, na nossa escola é uma minoria, mas que impede de desenvolver mais competências e habilidades que desenvolveriam através do acesso à internet. Então, esses alunos, a gente tenta fazer um trabalho diferenciado de atividades. A gente monta um banco de atividades diferenciadas e complementares aos PETs que a gente utiliza, que são os planos tutorados que vêm do governo, já elaborado pela Secretaria do Estado, e envia isso à escola, e a escola faz a impressão dessas atividades complementares para os alunos e também dos planos tutorados, né, dos PETs. Então, eles têm acesso
essas atividades complementares impressas e os PETs também. E o uso também do livro didático para facilitar a resolução das atividades, dos textos que a gente desenvolve com eles, né? Mas, infelizmente, uma minoria não tem esse acesso à internet, o que é uma dificuldade, às vezes, de passar de forma mais efetiva aquele conteúdo, aquela matéria para o aluno, né? Fica faltando aquele contato, né? Mesmo que virtual. Eu acho importante esse contato, é fundamental, né? Por uma questão até emocional também, os alunos, ultimamente, eles estão tendo crises de ansiedade, por não saber, e a gente não sabe, quando retornaremos às aulas presenciais, estamos num contexto de onda roxa agora, né? Então, eles ficam muito ansiosos, né, por querer saber quando vão voltar, e a gente também, né, porque a gente espera que a gente volte no presencial de forma efetiva, com todos os cuidados aí pertinentes ao momento, né. Aí, em relação às dificuldades dos meus colegas, eu percebo as dificuldades em relação aos conhecimentos básicos de informática e a inserção, de fato, dessas tecnologias digitais, né, de forma no ensino híbrido mesmo, com aulas síncronas e assíncronas, né, então é um pouco ainda para alguns difícil acessar, difícil inserir, difícil entender e compreender essas formas tecnológicas, porque elas se interagem, né? Então, você deve compreender que, diante a esse pluralismo metodológico, cabe ao professor julgar aquilo que é essencial diante ao conteúdo ou à aula que ele esteja passando. Então, inserir essas ferramentas de forma integral e de forma holística é um pouco difícil para eles, para alguns, né? Então, eu acho que isso é a dificuldade que eu percebo mais. E outras dificuldades que eu também observo, também pelo estado emocional, né? Muitos professores estão ficando extremamente ansiosos por ter esse tipo de dificuldade e eles ficam tendo crises, né? Eu tive colegas que teve crises de ansiedade por não conhecer, por desconhecer o novo e mesmo por essas mudanças. E aí né? veio tudo de uma vez, né? Vieram as mudanças e trabalhar de casa não é fácil, né? A gente sabe que trabalhando em casa o trabalho é muito maior. Então, realmente, o emocional ali fica complicado, né? E eu sei que você comentou que você tem feito alguma coisa com relação a isso. Conta um pouquinho pra gente. Assim, à medida do possível, eu estou tentando auxiliar alguns professores na minha escola, né, com essas ferramentas. Então, eu faço encontros no Meet, ou eu faço videochamada pelo WhatsApp, atendo de forma separada, ou às vezes em conjunto, um grupo de professores, para tentar ajudá-los mesmo, para tentar diminuir esse nível de estresse e ansiedade que alguns estão desenvolvendo, por ter uma dificuldade ou não conhecer ainda essas ferramentas tecnológicas. E em frente a tudo isso, Bruna, como que você acha que vai ser o ensino pós-pandemia? O que que você pensa? O que que você acha que vai ser? Como vão ser essas metodologias? Como que a gente vai retornar depois, a hora que isso passar? A gente espera que passe, né? Certeza. Uma hora tem que passar, né? Então, eu acredito que a gente vai inserir, de fato, nas aulas presenciais também essas ferramentas. Eu acho que esse aprendizado ele não vai se sucumbir, ele não vai se acabar agora, ele vai só se complementar às aulas presenciais posteriormente. Porque muitos professores, inclusive eu, falo, vou utilizar o Forms, vou utilizar o Classroom, vou utilizar as outras ferramentas que a gente está trabalhando posteriormente, até porque elas são gratuitas, né?
e são fantásticas, são maravilhosas em questão de correção, em questão de verificação, originalidade, verificação de dados. Então, elas são excelentes. E aí, na hora, a gente já fica usando, né? Acho que é uma tendência do professor, a gente usa uma coisa agora já pensando lá na frente também, né? Então, a gente faz Sim. agora e já pensa, não, lá na frente eu já vou conseguir fazer desse jeito, já vai ser mais fácil, já vai estar mais prático. Eu acho que esse ano os professores se sentiram menos apreensivos. Uhum. Também o governo proporcional o Google Classroom, que é uma ferramenta mais completa, né? Uma ferramenta que dá um suporte maior e um respaldo para o nosso trabalho. É verdade. Eu acho que essa questão, né, da valorização do profissionalismo mesmo, né, das aulas, enfim, das instituições, isso faz diferença. Sim, nossa, com certeza, muita diferença. E Bruna, fala aqui pra gente, você tem alguma dica ou você quer mostrar pra gente alguma dessas ferramentas que você gosta mais? O que que você pode fazer aqui para mostrar, para contar pra gente? Então, eu posso mostrar um pouquinho aqui do Google Formulários, que é uma ferramenta que eu uso bastante, e vou dar uma dica e uma mensagem assim para os colegas, né, de trabalho, que diante a esse contexto, né, difícil, complicado que a gente está trabalhando, eu acho que a gente deve desenvolver habilidades de empatia, trabalho colaborativo e em grupo, e desenvolver um pouco do altruísmo, né, porque a beleza do conhecimento, ela se faz diante a esse conhecimento compartilhado, essa troca de ideias, essa troca de experiência. E o professor, ele é mediador do processo, né? O aluno é que é o protagonista do aprendizado. Diante de uma perspectiva construtivista do ensino e da educação, o aluno, ele é esse protagonista. Então, a gente, como professor, eu como professora, sou mediadora do processo. É ele que vai construir o conhecimento, o senso crítico, as ações, as atitudes e as ideias em relação ao aprendizado, né? Então, diante disso, eu acho que cabe sempre o trabalho colaborativo, o altruísmo, a empatia em relação ao outro e ajudar, né? Um ajudando o outro, acho que essa rede, ela aumenta, essa rede de ideias compartilhadas, ela aumenta e se torna mais forte, né? No contexto que a gente está vivendo. Não, com certeza, concordo plenamente com você. Nossa, assim, assino embaixo e assim, acho que é isso mesmo. Né? Aquela questão, o aluno ele tem que estar ali como um agente mesmo, ele é o protagonista do processo de ensino-aprendizagem, mas a gente também não pode esquecer que o professor, apesar do aluno ser o agente, o professor é o responsável, né, pela sala de aula, ele é o responsável por levar o aluno a ser esse agente. Né? Então, é isso que a gente não pode esquecer, porque muita gente às vezes, não, é o aluno que tem que ser o agente, então deixa ele fazer. Mas não é bem assim, é o que você disse. O aluno, o professor está ali para levar, para conduzir, para mediar. Então, o aluno ser o agente não significa que ele vai estar sozinho, pelo contrário, eu acho que a presença do professor se faz ali muito mais necessária nesse sentido, para que o aluno consiga, de fato, né, ser esse agente. Sim, as intervenções pedagógicas neste momento e no presencial são necessárias sempre, né? Eu acho que o professor, ele tem autonomia para isso, para intervir quando acha necessário essas intervenções, e são necessárias. Sim. Né? Mesmo a gente falando um pouquinho dessa perspectiva construtivista, eu acho que é importante essa intervenção, sim. Com certeza. Ó, já liberei aqui, Bruna, se você quiser compartilhar com a gente. Tá bom. Eu estou aprendendo um pouquinho do Zoom, então, se alguma coisa, Sem problemas. Eu estou acostumada com Meet, mas vamos lá. Estão conseguindo ver já?
Certinho, compartilhou. Estou vendo a sua tela. Ah, tá bom. Então, aqui eu montei um formulário de apresentação, né, só para mostrar uma das ferramentas que eu faço uso, que é o Google Forms ou Google Formulários, né? É uma ferramenta gratuita e uma ferramenta muito utilizada por vários professores, está sendo muito utilizada por inúmeras escolas já, inclusive as públicas, tá? A gente pode fazer um banco de questões, né, de perguntas, ou seja, de testes, de avaliações, ou de atividades complementares para esses alunos, ou suplementares, inclusive. Então, aqui a gente consegue criar de forma online. Por quê? O formulários, ele facilita tanto o recebimento quanto o envio para os alunos, porque a gente disponibiliza apenas um link. E o aluno clica nesse link, preenche as questões, as perguntas, né, daquele assunto, daquela atividade, e envia no próprio link, o que facilita, né? Muitos utilizavam o que anteriormente? O uso do Gmail, né? E o uso do Gmail, às vezes, anexava fotos. Às vezes as fotos não ficam tão nítidas, fica difícil a visualização, o aluno às vezes esquece de colocar o nome, né, a turma. Então, aqui, dentro do formulário, a gente já identifica a turma, né? O nome a gente coloca como uma pergunta obrigatória para o aluno responder. Então, ele não vai conseguir enviar um formulário se ele não colocar o nome dele, né? E a partir disso, a gente vai criando um banco de questões relacionadas ao formulário. Então, aqui em cima, por exemplo, a gente coloca o título desse formulário, tá? Eu coloquei aqui formulário de apresentação, tá? E embaixo a gente coloca uma descrição, a escola, aí a gente pode colocar a turma, o tipo de atividade, a disciplina, o professor, né? Então, aqui em cima, tanto aqui embaixo, a gente coloca esse cabeçalho de intitulação da atividade, né? E lembrando que essa ferramenta, ela é vinculada a um Gmail, então o aluno, ele, tanto com o Gmail institucional ou pessoal, ele consegue responder, mas ele precisa ter esse e-mail do Google, já que é uma ferramenta do Google. Então, aqui eu consigo descrever as ferramentas que estão dentro do formulário. Aqui em cima, na porção mais à direita, a gente tem os complementos, onde a gente coloca vários outros extensões para facilitar a elaboração desse formulário, né? Inclusive, temos como colocar assistente virtual dentro do formulário, temos como o Word, PowerPoint, né? De acordo com esses complementos. Aqui em cima também nós temos como personalizar esse formulário, que é um símbolo de uma aquarelazinha. Então, aqui você coloca a imagem, aqui você coloca a cor, né? O plano, a cor de fundo, o estilo da fonte, né? Então, aqui, nesse ícone, a gente põe essas configurações, tá ok? Aqui do lado, a gente tem um olhinho onde que o aluno vai visualizar o meu formulário. Então, eu clico, é onde ele consegue visualizar o meu formulário, tá? Voltando aqui, em configurações, eu configuro o formulário de acordo com o perfil de atividade, se eu quero um teste, se eu quero uma atividade que não tem ponto ou uma atividade que tem ponto. Então, aqui a gente tem 3 grandes grupos, né, que a gente pode configurar de acordo com o perfil da atividade da turma, né? Então, a gente coloca uma pontuação, em testes, a gente tem como criar testes. E no formulário, as questões objetivas de resposta curta são de correção automática, então a gente consegue fazer isso com um automatismo, só não conseguimos com as respostas discursivas, onde a gente tem que passar por uma revisão manual antes de enviar a nota para o aluno, né? Então, aqui no enviar, nesse botãozinho roxo, é onde eu vou pegar e eu posso enviar tanto por e-mail
para as supervisoras da minha escola, para a direção da escola, quanto para os alunos, né, com o símbolo do link. E aí a gente coloca aí o URL curto para facilitar para o aluno aquele link, a gente copia e disponibiliza nas redes sociais, aí depende das ferramentas as quais a escola está trabalhando, Instagram, Facebook, WhatsApp, então a gente disponibiliza esse link, né, e aqui, logo abaixo, a gente já consegue, né, inserir as questões, nesse mais aqui a gente consegue inserir as perguntas, né, a gente pode também ter uma outra ferramenta aqui, que importar perguntas de formulários anteriores, então, por exemplo, em formulários anteriores eu consigo importar várias perguntas para o formulário atual, né, a gente consegue colocar uma titulação, títulos, textos dentro do formulário, a gente consegue colocar imagens, vídeos, né, e até mesmo dividir em sessões, porque às vezes a gente separa uma semana da outra, a gente quer dividir 2 semanas separadas, o cabeçalho das questões mesmo, então a gente pode criar, por exemplo, uma sessão e dividir, né, então eu coloco aqui semana 1 de abril, ou de maio, dependendo do mês que você se encontra, ou dependendo da atividade, você cria esse formulário particionado, que a gente fala, né, dividido em sessões. E assim você vai construindo o seu formulário, de acordo com que você tem interesse, ou de acordo com o perfil dos alunos ou da turma. E é uma ferramenta fantástica, né, porque, além disso, depois a gente consegue salvá-lo no Google Drive, que eu diria que é o nosso pendrive virtual, é onde a gente armazena tudo na nuvem, né, os arquivos importantes, aquilo que é fundamental de trabalho, são as ferramentas, então fica tudo salvo no Google Drive, e todas as alterações que eu faço ao longo do formulário, o Google já faz isso automaticamente, eu não preciso salvar, né, geralmente eu venho atualizar para atualizar quando eu acabo de fazer, mas essas atualizações e essas alterações são salvas já automaticamente pelo Google, né? E aqui em respostas dos alunos, eu vou ter um número de respostas, aqui eu não tenho nenhuma, né? Porque aqui é só um teste, mas eu teria um número grande de respostas, onde eu vou estar verificando ou pelo resumo, ou pelo individual de cada aluno. Tem como tirar uma planilha, né, parecida com o Excel, que é o Google Planilhas, onde eu consigo ver essas respostas de forma conjunta, né? Esse formulário também, ele aceita, por exemplo, respostas, né, a um determinado tempo, então você pode colocar um prazo, você tem até tal data para fazer a atividade. Então, a gente pode fechá-lo, né, que eu digo que o que é fechar o formulário? É não aceitar mais resposta a partir de uma data já pré-determinada pelo professor, né? Então, se o professor determina que a atividade tem que ser feita em 15 dias, se o aluno não fez naquela data, a gente trava o formulário, a gente fecha o formulário e o aluno não consegue mais responder, né? Então, a gente consegue essa habilidade também dentro do formulários. E ele é uma ferramenta fantástica, ele integra tudo, ele integra junto com o Classroom, tem como eu colocar ele ali dentro. As notificações também eu recebo por e-mail. Então, de forma bem geral, o Google Forms, ele veio para facilitar tanto o envio quanto o recebimento dessas atividades para os alunos. Nossa, adorei, Bruna, e a forma como você foi apresentando. Eu já mexi, né, com o Google Forms, já fiz algumas coisas nele, mas mesmo assim ainda aprendi algumas coisas com o que você falou aqui. Eu só não me estendi muito, né, para não, porque aí daria até um curso, né, de formulário. Mas tem como colocar tipos de perguntas, a gente pode colocar múltipla escolha, resposta curta, parágrafo, upload de arquivos, quando a gente consegue anexar, escala linear, data, hora. Então, a gente tem uma série, caixa de seleção, a gente pode colocar grade de múltipla escolha, onde a gente tem a seleção de colunas e linhas, né? Então, dependendo da questão aqui, a gente tem uma série de
opções que a gente pode colocar como resposta para aquele aluno, né? Desde a resposta curta até a data. E aí a gente vai vendo de acordo com aquilo que a gente acha importante ou não ser mostrado, né? Ótimo, adorei, Bruna. Eu acho assim, é uma super dica mesmo para todo mundo que está assistindo a gente, para todos os professores aí, que vale a pena mesmo usar essa ferramenta, né? Sim, muito. E ela é muito organizada também, né? Você vai fazendo por turmas separadas, né? Então, para não fazer confusão. Ela te dá a opção aqui também de colocar vários colaboradores, então pode ser um formulário colaborativo que tenha que mistura várias disciplinas, então pode ser intertextual, né, um trabalho aí que mistura arte, mistura português, linguagens no geral, né, inglês, mistura aí humanas, né, a área de ciências humanas. A gente tem como fazer várias cópias desses formulários, tem como imprimir, tem como salvar em PDF, né? Então, quando a gente vai no imprimir desse formulário, a gente tem como salvar num outro formato, né? Que é muito interessante também para aqueles alunos que não têm acesso. Então, a gente salva em PDF e envia impresso para aquele aluno que não tem acesso. Nossa, Bruna, ótimo mesmo. Adorei. Uma super dica mesmo para todo mundo. Eu acho que vale a pena investir, né, em conhecer mesmo mais um pouquinho do Google Forms, para que ele possa de fato ser utilizado na sua, vamos falar assim, totalidade, né, em tudo que ele realmente oferece. Porque às vezes a gente utiliza, mas utiliza com tão pouco recurso, né? E ele pode mais. Bruna, então realmente foi um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Eu acho assim, várias coisas que você disse são coisas assim que a gente não pode deixar passar mesmo, coisas essenciais para esse novo momento que a gente está vivendo, ou que a gente continua, na verdade, vivendo, né? Então, coisas assim que às vezes a gente sabia na teoria, mas não punha em prática. E aí chegou esse momento da gente ter que pôr tudo em prática porque foi necessário, a gente não tinha muita escolha, né? Eu acho que foi meio por aí, Com né? certeza. Eu é que me sinto lisonjeada pelo convite, pela participação. Foi muito proveitoso, foi muito bacana esse momento. E assim, que esse conhecimento ele possa ser multiplicado, ser Sim. compartilhado com outros profissionais da área e que a gente possa sempre, independente do contexto, né, a gente exerça a nossa profissão de forma a ter muita determinação, muita garra e muito altruísmo em relação ao outro, né? Sim. E como você disse, Isso é, vamos compartilhar. Eu acho que é isso que esse momento pede para que a gente possa realmente ajudar uns aos outros, né? com certeza, todos conectados. Hashtag todos conectados. Isso mesmo. Bruna, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a todos também que acompanharam a gente nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido bastante. Coloquem aí nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo.